Olá, vocês sabem que eu falo muito sobre a questão da musculatura, porque é aquilo que eu digo, nós temos 206 ossos, minha gente, e esses 206 ossos serão transportados através de quem? Da musculatura. Por isso que às vezes fica muito fadigado e cansado para transportar se não tem musculatura. Então a gente tem que estar investindo nela. Vamos falar mais um pouquinho sobre os benefícios dessa massa muscular, aí a partir de qualquer idade. E aqui mais específico a gente vai estar falando a partir dos 60 anos de idade. Então, a gente tem conversado bastante sobre esse aspecto da questão da massa muscular. Eu sempre insisto a vocês, não é um aspecto de fazer hipertrofia, o exagero da massa muscular, mas é importante que a gente possa estar estimulando essa massa muscular no decorrer, no dia a dia que a gente possa estar fazendo. Porque, como a gente falou, nós temos 206 ossos e esses ossos eles precisam ser sustentados e essa sustentação será feita, o transporte desses ossos, digamos assim, entre aspas, vai ser feito pela musculatura. Por isso que eu preciso dessa musculatura. E como manter, ou melhor também, como construir essa musculatura após os 60 anos de idade. Então aqui a gente tem a questão da perda de massa muscular, as causas e como a gente pode evitar. Então é fato que com a idade o nosso organismo vai perdendo um pouco da capacidade de construção. Mas quando eu falo capacidade de construção, não é só para a parte muscular, é para a questão óssea. Então a gente vai ver que os nossos órgãos e tecidos vão perdendo a celularidade. Se perde a célula, vai perder a sua função. Por isso que a gente fala sempre que eu, depois dos 50, eu vou precisar muito estar construindo o meu corpo. E a todo momento a gente pode fazer essa construção. Então aqui a gente vai estar falando para vocês esse questionamento de quais são as principais causas que podem estar relacionadas com a questão da perda de massa muscular. A principal causa que a gente vê é o sedentarismo. Pois é, quanto mais sedentário, quanto mais eu fico sem fazer atividade física, essa musculatura ela não recebe estímulo. E se ela não recebe o estímulo, ela vai diminuindo o seu tônus muscular. Diminuindo o tônus muscular, tudo parece que fica muito pesado, inclusive o meu corpo. Inclusive a marcha também parece que fica pesada, então eu fico arrastando os meus pés, eu não ergo os meus pés. Por quê? Não tem musculatura para sustentar. Já pensou o fêmur, já pensou a tíbia, a fíbula? Então eu preciso dessa musculatura. Então o sedentarismo ele é considerado um dos principais vilões sobre esse aspecto. Vamos colocar movimento na vida. A vida é movimento, a vida é expansão. Segundo aspecto que a gente fala, a alimentação. Então, para eu fazer essa construção, de novo a gente insiste, da questão óssea, da questão do cabelo, da questão da unha e da questão do músculo, eu vou precisar de agentes, e esses agentes a gente pode falar que é a proteína, a carne, o peixe, o frango, o ovo, e também precisaremos de carboidrato. Como assim, Su? Você está falando de músculo ou está falando de carboidrato? Porque esse carboidrato nos oferecerá fonte de energia para que a gente possa fazer construção. A gente já mostrou aqui para vocês que eu estou no meio de uma obra, não é isso? E na obra a gente faz o quê? Gasta. E quando a gente gasta, a gente tem que repor. Então, usando essa brincadeira, essa analogia, mas que a gente possa entender. Quando eu falo de construção do nosso corpo, a construção eu posso falar que é anabolismo, qualquer situação de síntese. Isso tudo é sinônimo. Anabolismo não é só para musculatura, mas eu preciso de matéria-prima, minha gente. E essa matéria-prima está na alimentação. Ah, mas eu não tenho fome. Eu costumo dizer que a gente não trabalha somente com a pediatria, trabalhamos com adultos em prol de um objetivo, de uma meta. Então eu vou ter que utilizar a alimentação no meu dia a dia. Alimentos, não é só a gente estar cortando pacotinho, não é isso, é comida mesmo que a gente vai estar colocando para vocês. E cada um de uma forma específica, de acordo com o horário que acorda, de acordo com o horário que vai treinar, qual o tipo de atividade que você vai exercer. A gente sempre fala sobre essa especificidade. Então, uma alimentação, ela pode nos travar sobre esse aspecto. Vícios, pois é, gente. Álcool é uma situação química que pode fazer com que a gente tenha dificuldade para a gente fazer essa construção. Então, às vezes a gente vê pessoas que têm todo um relato de treinamento 5 vezes por semana, mas ela também usa o álcool talvez 4 vezes por semana. Aí fica muito próximo um do outro e esse álcool vai catabolizar. Na endocrinologia, a gente usa essa informação de catabolismo nos falando sobre o quê? Sobre quebra. Então, o corpo vai quebrando. E a gente tem como objetivo e meta o quê? Manter essa construção. O corpo humano é lindo, por que eu vou ficar catabolizando? Por que eu vou ficar quebrando? Então, tome bastante cuidado com essa questão do álcool. Ele pode ser um dos fatores que podem agravar esse quadro de perda de massa muscular. Medicar-se de forma indiscriminada. Vivemos um momento em que todo mundo usa suplemento. Eu sempre digo que o suplemento que você já faz, o suplemento não pode ser um carro-chefe. E muitas das vezes, se tem essa suplementação de uma forma que não é específica, talvez o seu corpo não vá responder. Mas por que ele não responde? Porque não é aquilo que você necessita. E a gente tem sim como verificar, através de exames de composição corporal, através de exames de sangue, exames de imagem, a real necessidade do seu organismo. Mas lembrando, o suplemento que você já faz.
Então eles podem nos ajudar, eles podem fazer parte como uma ferramenta, sem dúvida alguma, mas eles não são o instrumento principal, ele é um instrumento coadjuvante. E de novo, eu torno a insistir, tem que ser específico para a sua própria necessidade. De novo, eu volto a insistir, não fica usando o mesmo suplemento o ano inteiro. O teu organismo vai fazer o quê? O que eu vou fazer com isso? É a mesma linguagem a todo momento. Então, o ideal, no melhor dos mundos, pelo menos a cada 4 meses, você modificar o aspecto de suplementação que você vai fazendo. Avaliação e modifica a suplementação. Avaliação e modifica a sua suplementação. Outro aspecto que a gente fala, o estresse e noites mal dormidas. Então, o estresse, a gente fala do cortisol. O cortisol é um bom hormônio, mas se esse cortisol ele sai da sua fisiologia, do seu parâmetro da normalidade, ou seja, aumenta muito, ou seja, fica muito baixo, ele vai interferir nessa capacidade de construção, ele vai interferir nessa capacidade de anabolizar, de sintetizar. Então a gente tem que estar tomando muito cuidado. Talvez a pessoa faça todas as etapas, mas ela tem um estresse muito importante, ela tem um quadro de ansiedade também muito importante. A ansiedade pode fazer gatilho para o cortisol, que é o hormônio do estresse. Existe um quadro que a gente fala que é um estresse positivo. Então, a obra, de novo, vou falando da obra, pode ser um estresse positivo, mas tem uma hora que a gente vai ter que resolver logo esse negócio, porque a gente não entre no estresse crônico que a gente fala, que acaba desalinhando o nosso organismo, que acaba catabolizando, quebrando o nosso corpo. Outro aspecto, sono ruim, uma má qualidade do sono, ou seja, demorar para dormir, número de horas de sono, fica lá no celular a noite toda para pegar o sono. Eu já ouvi uma frase como essa, eu procuro ligar o celular para pegar no sono. É um sono de péssima qualidade. Muita gente hoje fala sobre a melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pelo nosso organismo na pineal e ela precisa de escuro. Mas a pessoa fica ligada com luz de celular, como é que vai fazer melatonina? Então esses dois aspectos hoje eu vejo como fatores que infelizmente contribuem bastante para a gente falar dessa quebra de massa muscular. Então é o estresse, o cortisol e a má qualidade do sono. Então você vê que são pérolas fundamentais para a gente poder falar de musculatura e para a gente poder falar da parte hormonal. Se eu não tiver essa sequência que a gente acabou de falar agora, eu não terei massa muscular, mas não é porque seu corpo é incapaz, é porque as estratégias que eu preciso para fazer essa construção, esse anabolismo não estão sendo respeitadas. É importante respeitar o seu corpo, ele é um corpo saudável, pode acreditar. E aqui a gente pode falar dos fatores que a gente considera como positivos. Então a gente considera que a atividade física, obviamente a gente já falou, qualquer forma de atividade física, seja uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, associado também ao treino de força. Então, na verdade, na minha idade, eu preciso das duas formas de atividade. A atividade aeróbica, que trabalha com o meu coração, que trabalha com o meu HDL, colesterol, e eu também preciso da atividade anaeróbia, ou seja, estabelecer uma resistência à musculatura. Quando eu tenho uma resistência, quando eu vou fazer o treino de força, meu corpo entende o quê? Precisa aumentar essas fibras musculares porque ela está treinando, porque ela está fazendo esse exercício. Essa que é a magia de quando a gente fala da musculação. Então sempre tem algo para a gente evoluir, sempre tem algo para a gente poder crescer, mas desde que a gente esteja cuidando da alimentação e fazendo treinamento. Hábitos saudáveis. Quando a gente fala de longevidade, acho que hoje é algo que a gente tem falado bastante sobre esse aspecto e cada vez mais estudos, não é só o estudo da parte hormonal, mas o estudo que eu posso conduzir a minha vida de uma forma longeva. O que é isso? Sem ter doença. É possível, Suzy? Lógico que é possível. A gente não pode estar atrelando o nosso corpo pelo envelhecimento, que vai acontecendo desde o meu nascimento, a uma disfunção em que eu vou ficar doente, que eu vou ficar fadigada e cansada. Existem mecanismos que a gente pode interceder nessa evolução negativa. E aqui a gente fala do acompanhamento médico, o acompanhamento nutricional, a gente fala do acompanhamento com um bom preparador físico. Então essas especialidades, elas estão juntas por quê? Para oferecer uma nova proposta de tratamento para você. Mas é necessário que vocês entendam que é necessário fazer. Seria muito interessante, eu adoraria vir a cada um desses profissionais e a gente mudaria totalmente o nosso shape, a nossa mente, nos traria disposição, mas não é, precisa estar fazendo. E aqui a gente fala que é relaxar e dormir bem. É importante a gente estar fazendo essa higiene do sono, é importante vocês fazerem esse autocuidado, que esse autocuidado de prazer. A gente trabalha, mas o que eu posso contrabalancear me ocasionando mais prazer? Estar com a família, ver um filme, andar com o cachorro, dar gargalhada, sorrir, gente. Isso tudo são medidas que a gente está falando que não são prescrições médicas, não são medicamentos, mas pode ajudar muito na construção dessa saúde que é o que a gente quer, ok?